Bom dia! Estou aqui retomando de novo as nossas lives surpresa. Vamos dar uma guardadinha aqui um pouquinho para que o nosso Instagram chame vocês até para participar dessa live aqui bem rapidinha. Estou aqui me preparando para descer para o consultório, né, atender as pessoas que confiam no meu trabalho, que acreditam naquele saber, né, e querem sim estar encontrando as respostas em si mesmas, né? Trabalhar com o inconsciente é algo assim um pouco mais profundo e que muitas pessoas acabam ficando com medo de tocar, né? Bom dia para quem está chegando, bom dia, estamos aqui fazendo uma live surpresa, pegando vocês aí num dia friozinho, né? Tava demorando chegar o frio, então, e hoje eu vim aqui de novo falar para vocês sobre relacionamentos, né? Mas o que relacionamentos têm de tão importante na nossa vida? Vocês já pararam para pensar que tudo, exatamente tudo que a gente faz na vida tem a ver com a forma como nós nos relacionamos, né? E às vezes a gente não para perceber isso. A gente acha que não é bem essa história. O que tem a ver nos relacionarmos com estar bem na vida, né? Por exemplo, quando a gente tem dificuldades nos relacionamentos amorosos, vocês já pararam para pensar o quanto os relacionamentos amorosos interferem no nosso bem-estar do dia a dia? Isso faz sentido aí para vocês, gente? Quando a gente está de mal com aquela pessoa que a gente gosta ou que é importante pra gente. E às vezes aqui não é nem só o relacionamento amoroso, mas, por exemplo, com os filhos, com os pais, com os irmãos, com os colegas, né? Tá tudo diretamente ligado aí. Então, para isso que hoje eu venho aqui conversar com vocês, que eu estou querendo lançar uns projetos mais audaciosos. E eu quero falar um pouquinho no geral para que vocês entendam qual o propósito, né, da gente pensar sobre isso. Por exemplo, a gente pode ter aí na adolescência problemas de relacionamentos, né? E o que isso traz para um adolescente, por exemplo? Tem as questões do bullying, que afetam diretamente os nossos relacionamentos, que eles já surgem do modo como os outros ou nos relacionamos com os outros, né? E o bullying, começando aí na adolescência, não pode afetar toda a forma como a pessoa se relaciona ao longo da vida? Será que faz sentido para vocês? Por exemplo, uma criança que não teve a atenção dos pais. Aquela atenção, não vou dizer assim que o pai e a mãe não deu atenção. Não. A atenção que eu me refiro é aquela que a pessoa recebe, mas que tem a ver com a demanda da pessoa, né? O que essa pessoa quer com isso, né? Será que essa pessoa, esse olhar, essa atenção dos pais é suficiente para essa pessoa? Ou ela quer mais que isso, né? Então isso é muito interessante, porque a partir daí a gente já percebe muitas vezes, conforme a pessoa vai reagir a isso, pode desenvolver dependências emocionais, por exemplo, né? Pode ser uma das questões. Então vocês estão vendo quanto o tema dos relacionamentos são abrangentes em toda a nossa história. Por exemplo, lá no trabalho de vocês, pode ter de repente alguém com quem eu não consigo me relacionar, que faz me sentir com dificuldade, eu não consigo interagir com aquela pessoa, ela me constrange, ela me inibe, ela me reprime, não porque ela quer, mas o modo como ela reage com o entorno faz brotar em mim essa emoção que eu não consigo agir de uma outra forma. Eu não desbloqueio isso em mim só porque eu quero, só porque eu penso em querer. Não é tão simples, porque tem a ver com toda essa nossa caminhada. Tá fazendo sentido aí, gente? Então, e isso
levanta outras questões ao longo da nossa vida, né? Como eu ia falando aí, relacionamentos com colegas, relacionamentos com a família, com familiares, com amigos. Por que eu escolho determinado tipo de pessoa para ser amiga, né? E por que outras não me chamam atenção? Né? Onde que está isso na minha história? Isso é muito interessante da gente entender a partir desse movimento de olhar para a própria história e conseguir entender na própria história os porquês, o porquê de cada pessoa, né? Isso tem a ver sim também com autoconhecimento, mas essa palavra autoconhecimento, ela é um pouco vaga, né? Porque a gente pensa assim, eu me conheço, eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto. Mas as questões inconscientes, as questões que fazem com que a gente seja como a gente é, e será que é mesmo? Ou é só uma forma de reagir diante dos outros, muitas vezes como uma defesa? Uma defesa àquele antigo bullying, como uma defesa àquela antiga carência emocional, como defesa àquele medo do abandono, como defesa àquele excesso, às vezes, dos pais em cuidar, em zelar demais. Tá fazendo sentido isso, gente? Pode responder aí no chat com positivo ou com que não tá fazendo sentido, né? Então, por isso que hoje eu vim aqui nessa live que eu pretendo fazer curtinha, mas que também vai ficar lá disponível no canal do YouTube mais tarde. Ó, esse foninho aqui não tá querendo parar no meu ouvido, ó, tá difícil. Acho que meu ouvido é muito grande ou muito pequeno para ele, né? Enfim, esse projeto que eu tenho aqui, especialmente assim para o público feminino, e aí o que eu coloco até para os homens que estão assistindo aí, o público feminino, ele faz uma influência na vida de vocês também, né? É lógico que faz. Vocês vêm de uma mãe, que é uma mulher, né? Então, o quanto esse público feminino, na vida, na história de cada um, mesmo sendo homem, interfere, né? Porque essas mulheres com quem vocês têm relacionamentos, às vezes afetivos, né? Ou filhas, irmãs, amigas, colegas, chefes, né? Professoras, o mundo está cheio de mulheres. E às vezes vocês também estão envolvidos com mulheres ao longo da vida que estão com problemas e que às vezes as pessoas ao redor conseguem perceber. Mas a pessoa que está vivendo aquilo não consegue se dar conta que ela está tendo uma dificuldade, né? E às vezes é esse o papel de repente trazer, vamos pensar sobre isso, né? Lógico que a gente não consegue colocar para a pessoa essa ajuda, mas às vezes a gente percebe esse movimento, né? E aqui hoje, lógico que eu também trato os homens, né? Eu também tenho pacientes homens, sempre tive, mas essa fala para o público feminino é justamente o foco da vez, porque a gente percebe muitas questões, a mulher tem muita dificuldade nas emoções, né? Mas ela sente muitas emoções, ela é uma pessoa extremamente sensível. A vida da mulher, ela está focada muitas vezes em torno da afetividade. Tanto que a gente vê o feminino como exclusivo da amorosidade, do carinho, da espontaneidade, do gesto para o outro, da doação, né? E isso tudo tem a ver com a questão de ela perceber a emoção, o sentimento, né? E essas dificuldades em lidar com isso, elas acabam interferindo em tudo, na sua maternidade, na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento, ou nos seus relacionamentos que às vezes se tornam repetitivos, né? Então, isso vem lá de toda a nossa história. E olhar para isso, uma questão de responsabilidade, a gente só vai chegar no momento que está lá no fundo do poço, que diz, eu não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa. Mas e aí, aonde que eu começo? E muitas mulheres têm dificuldade em vir para a terapia, porque às vezes não tem nem condições
internas, inconscientes de confiar, né? Porque às vezes está tudo tão quebrado, tão machucado, que ela acha que aquilo não vai fazer sentido, que ela não vai conseguir se identificar, que ela não vai conseguir se abrir o suficiente, né? E às vezes é numa questão mais junta com as outras pessoas. Acho que eu vou desistir desse fone aqui, só que ele vai pegar seus ruídos externos, né? Então tá difícil de parar. Tá fazendo sentido, gente? Tá todo mundo quietinho aí, ninguém fala nada. Então, continuando, às vezes essa mulher tem dificuldade e também em investir em si mesma, dizer, olha, eu não aguento mais viver dessa forma, não sei o que fazer, eu sei que tem ajuda, mas eu acho que não mereço, ou eu agora não, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, a gente coloca 1 milhão de pedras no nosso caminho e aí se coloca num lugar de vítima. Bem isso, preciso falar. A vítima é a pessoa que diz, não, eu não posso, eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, tenho outras coisas para fazer, a minha família precisa de mim e tudo isso. Gente, às vezes é preciso colocar o dedo na ferida para a gente sair daquele lugar de vítima e querer fazer algo por si mesmo. Exatamente isso. Eu estive nesse lugar, por isso que eu conheço essa trajetória. E é preciso assumir uma responsabilidade pela própria vida. Dizer, ei, não tá bom? A vida é de quem? É minha. Então eu preciso fazer algo. E é justamente para chegar nesse ponto que eu estou falando tudo isso. Às vezes essa mulher, ela não tem coragem nem de escolher uma terapeuta. Porque ela não sabe nem o que é terapia. Ela não sabe nem que tipo de abordagem, e tem um monte de pessoas que começam a falar, é isso, aquele outro. E o que eu vou fazer? E muitas vezes as pessoas já tentaram de tudo e não encontram solução, né? Acham que não tem solução para o próprio problema. Mas é aí que eu digo, eu preciso experimentar. Porque é só na experiência que você vai entender aquilo que faz sentido para você, aquilo que encaixa na tua demanda. E eu estarei fazendo, já até lancei no Story, uma enquete, né? Várias enquetes para falar sobre grupos terapêuticos, né? O grupo terapêutico, ele vem às vezes para quebrar esse preconceito. Eu digo assim, preconceito, antes da gente entender direito, a gente tem um preconceito, um conhecimento prévio, mas não quer dizer que aquilo seja verdade, né? Então, saber como que funciona uma terapia, muitas vezes é no grupo que você pode ter essa primeira experiência, né? Então, eu estou aí pensando em fazer mais grupos, eu já trabalhei em grupos durante um tempo, né, algum tempo, e agora eu estou pensando em fazer grupos, inclusive online, para o pessoal que é de fora, né? E aí, de repente, se houver uma demanda masculina, por que não fazer também, né? Mas aí a gente pode conversar mais tarde. E a respeito disso, que eu estou pensando em alguns temas para falar de tudo isso que eu coloquei agora aqui antes. Sobre, por exemplo, a mulher está na plena juventude, está com 25, 30 anos. Ela tem um tipo de questão, né? Muitas vezes mais relacionada aos relacionamentos, né? A carreira, aos primeiros filhos, muitas vezes, né? Ela está com essa demanda muitas vezes. Claro que tem outras, mas as fases da vida da mulher falam muito sobre as questões que ela vai trazer, que ela está vivendo, né? Aí a gente pode entrar nas 40 mais, né? O que é 40 mais? Até aquelas mulheres que estão lidando com as questões da vida, né? Filhos adolescentes, né? É difícil passar por essa fase, porque tem uma série de questões que os nossos filhos nos trazem que mexem com a gente diretamente, né? Por exemplo, a falta de interação que às vezes muitos adolescentes têm com os próprios pais. Da onde isso vem, as dificuldades de relacionamentos com os filhos nessa fase, né?
É uma fase que a mulher de 40, ela está vivendo isso, 40 mais, depende da idade que cada uma vai ter os seus próprios filhos, né? Vai estar lidando com as questões do físico, né? Questões de peso, questões de ansiedade, né? Não que a jovem não tenha, claro que ela pode ter, mas tem uma série de sintomas que são um pouco mais reconhecíveis em uma fase da vida, né? Então é para essas mulheres com essas diferentes demandas, né, até pelo próprio período da vida, eu estou pensando em fazer esses grupos terapêuticos voltados, cada uma para um contexto, né? Como, por exemplo, o público das mulheres sábias vai ser um 40 a mais, que de repente vai trazer mais uma demanda dessa mulher que está vivendo esse tempo, né? E às vezes as mulheres um pouco mais que estão preocupadas assim com a questão da finitude, né? Aí entra questões da religiosidade, da crença, da espiritualidade, né? Daquela resposta maior para o que tem aí aquilo que a gente não alcança, né? O que tem as questões de morte, de finitude e lutos, por exemplo, lutos não são só questões de morte, de perdas para a questão de finitude, de vida, mas sim processos mesmo que ao longo da nossa vida vão terminando, como por exemplo a juventude, né? A questão de lidar com a própria aparência, a questão de perder vamos dizer assim, a função biológica, reprodutiva. É uma questão muito, muito importante para a mulher num determinado ponto da vida, né? Outras mulheres numa outra faixa etária podem estar vivendo aquela questão da maternidade, um dilema de ser ou não ser mãe, de escolher ou não escolher ser mãe, né? Então são questões assim que eu coloco na minha vida como prioridade. Quais são essas fases da minha vida, né? Que estão aqui bloqueadas nesse momento que eu não estou conseguindo dar conta de entender por que eu não consigo viver aquilo, essa fase ou esse desejo de fazer ou ter ou ser na minha vida, que tudo que eu faço não flui, né? Tem tudo a ver com essas questões inconscientes que a gente não sabe que tem aí dentro da gente, que estão aí arquivadas numa caixinha inconsciente que a gente não tem acesso pela razão, né? E daí? Tá todo mundo quietinho, ninguém me responde, tá tudo ok, gente? Estão entendendo tudo, né? Então, ótimo. Então, é para essas questões que eu estou tentando lançar aí esses grupos para a gente pensar e dar uma primeira percepção terapêutica da importância de olharmos para essas questões, de estarmos voltados para dentro um pouquinho, né? Para a gente não olhar só para uma solução que vem externa, mas que o externo ele anda conforme o nosso interno permite, né? Como, por exemplo, um exemplo bem bobinho aí. Eu quero viajar para um determinado lugar. Mas se eu não me comprometer com essa vontade, com esse desejo, dizer, olha, eu vou ter que arrumar uma brecha no meu tempo, no meu ano, que mês que é favorável? Começa por aí. Que mês que eu vou ter disponibilidade financeira para fazer isso? Eu vou querer ir sozinha, eu vou querer acompanhada, eu vou ter com quem ir, quem é essa pessoa que eu gostaria de levar, ou essas pessoas. Vocês percebem que precisa um comprometimento de si para isso acontecer? Que não vai cair do céu as coisas, dizer, apareceu essa viagem fantástica aí para você, tá tudo pago e ok, vamos lá agora. Primeiro porque a pessoa que não está comprometida com ela, mesmo que ganhe um presente desse, vai arrumar uma desculpa para dizer, opa, eu não posso. Faz sentido isso para vocês, gente? E aonde que está essa questão que a gente faz, que se auto-sabota até mesmo para as melhores coisas?
está aí dentro, na nossa história, nos nossos próprios porquês, né? Então hoje eu vou deixar aqui essa ideia, especialmente para as mulheres, né? Ou para os homens que de repente conheçam mulheres que possam se interessar em participar desses grupos terapêuticos. E eu vou fazer um levantamento para fazer esses grupos acontecerem da melhor forma possível, né? Em questão de ser, primeira coisa, online ou presencial. Depois, definido isso, especialmente os temas, né, que serão mulheres sábias, 40 a mais, aí para esse público mais de 40, né, que vai discutir esses temas aí, né, que vai fazer com que essa mulher consiga entender o seu potencial, a sua força, a sua vontade de viver, o que tudo ela tem para viver ainda, da melhor forma possível, mais plena possível, né? A gente vai trabalhar isso para esse público, para essa demanda. A segunda temática para um outro grupo que também não descarta 40 a mais, tá? Vai ser voltado para as linguagens do amor, que está diretamente ligada com relacionamentos também, né? Que são as linguagens do amor? Quais são essas formas de linguagem? Como que é a minha forma de amar? Será que alguém aí já sabe? Qual é a forma que você aí ama? E aí você quer que o outro ame igual você ama. E a outra pessoa tem uma outra linguagem, tem uma outra forma. E porque a vida dela, a experiência dela, fez com que ela amasse de uma outra forma. Que tal entender sobre isso, gente? Não é bacana? Não destrava um monte de coisas para entender o público geral, não só relacionamento afetivo entre casal, mas também se eu entendo, por exemplo, minha mãe quer que eu vá lá na casa dela e fique fazendo as coisas para ela o tempo todo, mas eu não tenho tempo. Eu não posso, e ela fica chateada comigo e eu chateada com ela. Talvez a forma dela seja essa de amar, de se sentir amada, e a tua difira dessa forma de amar. E aí entra atritos, dá um monte de BO no nosso relacionamento. Pelas questões da gente não compreender como que o outro ama, mas nem sequer saber como você aí ama. Entende? Então essa é uma outra temática para um outro público que talvez tenha esse tipo de interesse. E aí, voltando para outras questões também, que englobam uma faixa etária um pouco mais ampla, vai se voltada assim para as questões de todas as dificuldades que a gente tem na vida, né? Por exemplo, quais são as fases da vida, né? O que cada fase me fez aprender ou ser alguém daquele jeito? Quais as dificuldades da fase na infância? O que eu vivo e aprendo na adolescência? Será que eu ressignifico alguma coisa? Eu reafirmo as minhas escolhas da infância? A juventude, o que traz de conflito durante a juventude? Quais os conflitos ou as alegrias de viver nessa fase? Depois vai voltando mais para a maturidade, ou que seja, o que é uma mulher madura? É aquela que já sabe o que quer? Será? Mas será que a pessoa na maturidade já parou para olhar o que ela quer de fato, para saber se o que ela diz que quer é realmente o que ela quer? Olha que loucura, né? Dá até um nó isso aí. Então, isso é uma outra temática que talvez tenha muito interesse para muitas mulheres, né? E aí a pessoa nem sabe que tem isso para pensar e vê a vida como um emaranhado de problemas. Sabe uma correntinha embolada? Alguém já tentou desenrolar uma correntinha dessas de metalzinho assim? Nossa, dá uma maior confusão para a gente desenosar isso, né? E a vida às vezes parece isso, se a gente não começa a querer desatar esses nós na nossa vida, que a gente acha que não está na vida da gente, que está na do outro, projeta sempre para fora, e nunca vem a solução como a gente precisa ou gostaria, é porque talvez a gente precisa começar a olhar para dentro e entender tudo isso, né?
E aí, talvez para a última, mais focada para relacionamentos amorosos, né? É perder o medo do amor, né? Como que eu faço para perder esse medo do amor, né? E aí está voltado justamente para esse público que hoje eu já tenho um grupo, né? Um grupo pequeno, mas muito, muito ativo, muito bacana, que está começando a construir ou desconstruir muitas crenças, muitas percepções de vida que tinha e que vai se revelando e se desatando esses nós, porque começa a ficar um pouco mais compreensível o porquê que às vezes a gente tem medo de amar. Aonde que está esses entraves na nossa vida, né? Eu não sei, pessoal, eu acho que essa live já deu para vocês pensarem e fazerem um monte de, de questões internas para vocês refletirem aí e de repente começarem a elaborar o que é que vocês gostariam de saber mais, para de repente perceberem se é para vocês ou não algum desses grupos, se é o tempo que vocês estão querendo fazer parte dessa trajetória de conhecer sobre esses temas, né? Vocês podem estar entrando em contato direto comigo, né? E deixando o nome aí para a gente fazer essa primeira triagem para saber quem gostaria de participar ou não. E aí eu já ressalto que são grupos bem pequenos, especialmente os presenciais, né? Por questão de acomodação mesmo, né? E também por questão de a gente criar uma transferência mais entrelaçada, mais comprometida, né? Para a gente conhecer melhor as pessoas com quem a gente vai interagir. Lembrando sempre que o grupo terapêutico ele tem o princípio da responsabilidade, né? E muito de você saber do sigilo. Né? Quem participa de grupo sabe sempre a primeira coisa que eu coloco é o sigilo, né? O comprometimento com aquilo que acontece no grupo fica no grupo. Então, é uma abordagem muito boa, muito bonita, porque traz as experiências de cada um. E com isso, enriquece muito a partilha das histórias, do modo de percepção de cada um, para interagir com o grupo e trazer mais experiências, né? Às vezes eu tenho um problema e eu só vejo um tipo de solução. Aí se uma outra pessoa vem e coloca uma outra forma que ela lidou com aquele problema, eu consigo a partir disso ver que tem mais soluções, né? E aí sim eu consigo entender que tem mais percepções das coisas, que não é a minha única visão. E isso abre soluções, isso desproblematiza a questão, torna ela um pouco mais fácil, né? Às vezes a gente escolhe o pior caminho. E vou dar um exemplo das contas, dos cálculos matemáticos, né? Por exemplo, tem pessoas que têm uma facilidade muito grande para um cálculo matemático, chega lá uma conta que gigante e a pessoa consegue fazer bem resumida. Ela consegue ir lá eliminando e chega naquele resultado, né? Agora a outra precisa desenvolver contas dentro de contas e mais contas e mais contas para chegar naquele resultado. Ela vai chegar, mas vai demorar mais tempo, com mais dificuldades, porque ela está vendo mais problema. Não que aquela que reduziu não conseguiu ver esse problema. Não, mas ela conseguiu ver esse problema com menor gravidade. Estão entendendo? É mais ou menos isso, quando a gente compartilha as experiências. A gente começa a abrir um campo de visão que faz com que a nossa percepção se amplie e a gente consiga chegar no nosso resultado com menor dificuldade. Tá? Agradeço muito a vocês que participaram. Eu vou agora ir atender, vou voltar lá para a clínica. Um grande abraço para vocês, obrigado pela atenção. E se precisarem, quiserem mesmo fazer parte desse grupo, convido aí vocês a entrarem em contato. Podem entrar pelo chat ou direto pelo WhatsApp, os links estão todos aí no Instagram, tá bom? Tiramos dúvidas, inclusive sobre valores financeiros em grupos são menores, né? Dependendo
da quantidade de pessoas a participar, o valor é bem mais acessível também, tá bom? Um beijo grande e até a próxima!